em... Boa noite a todos, né? Bem-vindos ao novo concerto de poesia. Eu digo novo porque agora nós estamos é, re- começando com o concerto às sextas-feiras, das 18 às 19h30. É um horário que parece que vai agradar muita gente que no sábado tem compromisso, que viaja, Eu que também também. almoça e dá preguiça, conforme depoimento aqui de uma poeta, tá? E então o concerto agora vai ter assim esse horário, que é um horário bom, porque na sexta-feira também, se a gente quiser sair e ir para outro lugar, a gente sai do concerto, já sai para outro canto, né? Dá tempo de fazer muita coisa ainda na sexta-feira. Então, assim, bem-vindos ao concerto. É uma alegria receber vocês nessa sexta-feira, 18 horas, para a gente ouvir poesia, e tanta gente bacana, tanto poeta aqui, né? No nosso encontro, né? E essa noite, né, estamos inaugurando o nosso novo horário e dia com a presença da Tatiana Pequeno, né, essa poeta, ensaísta, professora o Nuno vai apresentar melhor, mas né, de literatura portuguesa, né, com enfim, em muitos autores, mas uma delas é uma poeta que eu gosto muito, que é a Gabriela Lençol, né? E, enfim, Tatiana, eu e o Nuno já trouxemos alguns poetas portugueses aqui, e alguns a gente ainda vai convidar, não é? Então, aceitamos sugestões, viu? Maravilha. A gente já trouxe pessoas maravilhosas aqui, Maria do Rosário Pedreira, o Nuno Judice inaugurou aqui o ano de 2022, se não me engano, o Nuno Judice, Zeto Gonçalves, vários autores, né? E estamos ainda, esse ano, ainda programando. Então é isso. Vou passar a palavra para o Nuno, viu, Tatiana, que é ele que vai. Eu vou conversando também, mas é ele que dirige os trabalhos no concerto de poesia, tá? Maravilha, obrigada. Nuno, obrigada aí com você. Eu não sei se eu dirijo ou desgoverno, eu ainda estou na dúvida. Estou aqui tentando. Então, vamos lá. Olha, gente, boa noite, obrigado a todas e todos que estão aqui com a gente. Uma alegria nesse começo de noite de sexta-feira, né? Estarmos aqui em torno da poesia. Bom, a Tatiana Pequeno é uma poeta que eu acompanho já há algum tempo, bastante tempo, silenciosamente, mas acompanho, como é meu estilo, eu acompanho, vou lendo silenciosamente. Eu sou um pouco tímido, Suzana já me conhece, sabe que eu sou, quando eu conheço pessoalmente, eu não sou tímido, mas antes eu sou assim, reservado, mas enfim. Isso para dizer que eu acompanho a Tatiana já silenciosamente, vou aqui fazer uma pequena apresentação dela. É doutora em Letras Vernáculas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com tese sobre os sentidos políticos da obra de Maria Gabriela Liansol. É professora do programa de pós-graduação de Estudos de Literatura do Instituto de Letras e atua, sobretudo, na UF, né, e sobretudo como professora de literatura portuguesa da Universidade Federal Fluminense, UF, onde coordena um grupo de pesquisa Femininos, Psicanálise, Corpo, Raça, Gênero e Sexualidade nas literaturas de língua portuguesa. Projeto desenvolvido em parceria com o Instituto Margarida Loza, da Universidade do Porto. É autora de diversos ensaios e textos críticos, além de ter publicado 5 livros de poesia. Me corrija se eu estiver errado. Réplica das Urtigas, em 2009, Aceno, 2014, Onde Estão as Bombas, 2019, Tocar o Terror, 2022, e Teoria da Ressecção, mais recentemente, pela editora Patois, né, 2023, salvo engano, não é isso? Isso, isso. 2023. Bom, é... Tatiana, como eu te falei, a gente vai faça uma pergunta, a gente conversa um pouco, você, né? E ao final de cada bloco você fala 3 ou 4 poemas, aí a sua escolha, né? É, diferentemente dos modos como eu costumo começar os concertos aqui,
Hoje, quem vem sempre vai notar. Eu vou fazer uma pergunta assim diferente daquelas que usualmente eu faço, depois eu talvez retorne a elas, mas eu queria saber de você, Tatiana, se você acha que a poesia é um lugar onde se pode pousar. Tá bem. Olá, pessoal, boa noite. É uma alegria, né, estar aqui com vocês numa sexta-feira, encerrando a semana de trabalhos, e a gente poder estar aqui juntos para bater esse papo, para de alguma forma pensar nesse ofício, né, que é o ofício da poesia, um ofício nem sempre luminoso, né? Mas um ofício que também tem a necessidade de uma certa obscuridade. Então, já estou aqui pensando um pouco na pergunta com que o Nuno inaugura essa nossa conversa. Se a poesia pode ser um pouso, um lugar de pouso. Eu acho que sim, acho que a poesia permite que a gente descanse, que a gente se aninhe em algum contorno dado pelas palavras, ou por esse corpo de palavras que se estrutura a partir desse objeto texto que a gente escreve, né? Mas, ao mesmo tempo, também eu acho que a poesia pode ser esse lugar não só do voo, né? desse, desse lançamento, digamos assim, mas acho que a poesia também pode ser um lugar, não disso, mas também um lugar dessa obscuridade, um lugar dessa perturbação, esse lugar de inquietação, né? Esse lugar que, a meu ver, é um lugar contra o qual a gente luta, mas, ao mesmo tempo, eu digo que a gente luta porque eu penso que quando a gente, por meio da linguagem, procura dar algum sentido, dar algum contorno para o pensamento, para o sensível, de alguma maneira a gente está procurando, por meio da língua, ao escrever, fazer alguma espécie de anteparo diante disso que é intenso, né? Mas penso que nem sempre a gente consiga fazer com que essa operação, né, que essa operação de tentativa de contorno, essa tentativa de anteparo funcione, né? Muitas vezes eu penso, eu digo isso a partir da minha experiência, de que às vezes eu penso que escrever é uma forma de tentativa de encontrar esse pouso, mas a linguagem ela está sempre hesitante, né? Ela está sempre fora também, ao mesmo tempo, da inteireza que as coisas e os sentidos têm. Então, me parece que, embora ela seja pouso, também fica, né, um certo retrogosto. Estou pensando aqui no nome de um livro da Paula Tavares, né, que é uma poeta angolana, radicada em Portugal, né, diz que tem uma dimensão de uma certa amargura, né, tem um amargor nesses frutos, que são os poemas. Né? Então, acho que também pode ser alguma coisa nessa direção. Penso aqui também na Prisca, né? Assim, o gosto amargo dos metais, né? Então estou pensando um pouco assim nesse retrogosto que fica depois que a gente escreve, com essa tentativa de dar nome, de dar sentido, né, às coisas, e pensar assim, poxa, não consegui, né? Não dei conta, não foi possível. Mas, por outro lado, a tarefa é essa, né? A exigência, eu penso, talvez seja essa, de permanecer, permanecer com essa responsabilidade. E me ocorre agora pensar, não sei, por algum acaso, na poesia do Jorge de Sena também, né? Que se refere a essa responsabilidade, a honra de estar vivo, né? Então, acho que é isso, assim, poder falar também sobre isso, né? Falar da morte, falar do impossível, contra o qual estamos todo o tempo lutando, mas penso também que é isso, a poesia é um lugar de pouso na medida em que a gente pode
se dedicar também a essa honra de estar vivo. Acho que é isso. Então, fale 3 poemas para a gente começar a rodada Maravilha. de poemas. Tá bom. Eu vou 3, começar. 4, a seu... Tá. Eu vou começar com a leitura de um dos poemas daqui desse livro, Aceno, que é o meu livro de 2014. O nome do poema é Nó e Aposta. Esse livro foi todo escrito no interior da Bahia, né? Nessa época, entre 2013 e 2014, eu estava trabalhando como professora na Universidade Federal do Recôncavo, onde estive por 3 anos, antes de voltar para o Rio, né? Por esse concurso que fiz para a UF. E escrevi esse livro todo, Aceno, na Bahia, muito motivada por uma experiência radical de solidão, por uma experiência de mudança de paisagem muito forte, muito contundente, que acho que acabou exigindo que eu reelaborasse alguma coisa desse pouso também, né? Então, eu pousei na cidade chamada Amargosa e escrevi algumas coisas dessa experiência aqui nesse livro. Então, vamos lá. Nó e aposta. Podia ser um dia qualquer de outubro de 2011 em que subia sozinha no coletivo da linha Marechal Hermes Castelo e nada esperava pelo caminho, a não ser um medo violento de que, para sempre, a Avenida Brasil fosse aquele modo em que tudo está à beira de ser cruel e muito perfeitamente real, e porque os fones no ouvido não davam paz a tudo que eu ouvia, comovida pela violência das sapatilhas baratas que me calçavam, e ainda assim eu as parcelava, através da distância. E por isso mesmo deve ter sido num dia inicial de novembro de 2000 e tempos e 11 que joguei todas as minhas fichas numa aposta de setas quebradas e vi o subúrbio dizendo nas tantas imagens da infância, vai, de modo que reparti e carreguei mãos cheias de cereais para alimentarem o meu estômago farto num dia de março de 2012, 11. É um dado temporal, mas poderia também ser um dado econômico, trazendo 2 malas de sapatos, bolsas, panelas e livros, para não esquecer que cresci abaixo daquela linha amarela, no limite entre o Morro do Adeus e a Rua Guaratinguetá, bem no pulmão daquele largo imenso de olaria, onde a minha vida inteira foi desejada a partir da possibilidade de sempre saber ir embora, caso ninguém surgisse para me buscar. Então, esse é um dos poemas. Vou ler um outro daqui que chama Corpo no Azul Piscina. Do que me fica dessa casa são imóveis, espectros de medo, confundindo os animais com fome ou chamando-os à reza e ao celibato. Do que me fica dessa casa são maços chorados de hortelã grosso, crina de égua sem galope sobre as cortinas da noiva que não fui. Do que me fica dessa casa são mesas atrofiadas, chamas de alguma querela muito antiga, uma névoa de laços muito firmes. Do que me fica dessa casa são as mães infelizes, as esponjas, as pinturas de um barco como herança, a vista para um cesto vazio, dízimos, um fole. Fica, então, casa, que me foi a guarda como primeiro sinal de advertência
quando houve sal demais no alimento. Dela, casa, sobram gastas as maçãs do rosto, as mãos geladas de papel alumínio e as sortidas imagens da vigilância, apreendidas pelo horror das treliças na sépia das fotografias. E aqui, só um minutinho. Daqui, eu queria ler também, acho que por último, né, nesse bloco, uma espécie de metapoética, né, que eu escrevi, que eu chamei de Afinal. E diz assim: a poesia sempre esteve, pelo menos para mim, num lugar de onde fosse possível falar a partir de duas experiências básicas, a da comoção e do desolamento. A extensão do que se mostra entre uma e outra também me faz estar em zonas limítrofes para dizer e para sentir. Escrever e publicar não eram palavras que pudessem estar juntas e, desde muito tempo, sabia que a exposição, tanto da comoção quanto do deslocamento e do desolamento, poderiam ameaçar essas réplicas, frágeis como pétalas dadas ao mundo. É recente, portanto, a confiança de que o que escrevo pode me fortalecer ao ponto de ultrapassar lugares, cadáveres vivos. Desse modo, a minha escrita funcionaria como algo que se ergue sólido e firme, como triunfo para os olhos que trago cansados. É crente, como eu sou crente, de que nela há alguma salvação profana e também um lugar no qual vislumbro alguma beatitude concreta, como se, a partir dela, eu desejasse dialogar com os meus irmãos de misérias e assombros. A poesia é apenas um modo particular de enfrentar o mundo, de, através de um universo microscópico, estar à deriva com tantos outros. É como dar as mãos e ser recolhida para um lugar no qual gigantes de humanidade já estiveram, e por lá eu pudesse desfrutar de uma compreensão fraterna, de uma aquiescência amorosa. Este livro é, portanto, um fim, um retorno, também porta de saída. É corpo todo manifesto, uma chegada. É vislumbre, lume. A poesia é a minha casa. É interessante ler isso, né, assim, 10 anos depois, que, claro, enfim, né, acho que ainda me vejo, né, na pessoa que escreveu isso, mas ao mesmo tempo já penso assim, acho que hoje algumas coisas também já pensaria diferente, né, já iria por outras trilhas, mas é isso, Algo se moveu, acho que algo sim. se moveu, algo está em movimento. Isso é bom, é Uhum, sempre bom. sim. Tem uma cena engraçada que eu acho que eu já contei aqui até, em um outro momento, que uma vez eu estava conversando com o Geraldo Carneiro, e eu estava com o livro dele na mão, a gente estava num grupo assim, tomando cerveja ou chopp, não sei. Dado momento ele pediu, deixa eu ver o meu livro aqui. Aí eu tinha uma caneta aqui, ele puxou a caneta e começou a Ah. olhar o livro assim, de repente ele pega e pum, risca um verso, e fala assim, este verso é uma merda. Eu falei, peraí, você riscou meu livro? O poema é meu. Eu tenho esse livro riscado até hoje, Isso é porque interessante, né? Isso é muito pois é, a interessante. dinâmica, assim, ele naquele momento, ou a partir daquele, ou em algum momento, ele não escreveria mais aquele verso daquele modo e simbolizou isso ali. Este verso é uma merda, enfim.
Bom, acho que foi. Eu estava aqui tentando lembrar onde eu ouvi você fazer essa afirmação. Acho que foi naquele curta-metragem do Puxeu. É, e aí você disse o seguinte, alguma coisa assim, eu lembro do sentido mais do que das palavras, mas acho que elas são muito próximas. Poesia é a tentativa de colar os cacos do espelho, mas eles não colam. Uhum, Eu queria ligar essa sua frase a, a, à ideia da poesia, porque ela está ligada à questão da representação, né? Enfim, também está ligada à questão da representação, da ideia do real, etc., da memória. uhum, Queria ligar essa frase à questão da poesia enquanto testemunho da experiência e falar um pouco da que você e a sua poesia, ela em muitos momentos ela reflete essa experiência muito ligada à realidade de determinado trecho do tecido urbano carioca ali, Olaria, Bom Sucesso, e tal, que eu conheço muito aham, bem também, conheço bastante bem toda aquela área e assim o modo de vida de muitas pessoas que moram por ali e tal. Eu já morei em Vaz Lobo, então não era tão uhum. distante, né? Em algum momento lá atrás. E então eu queria que você falasse isso, você relacionasse essa questão do espelho quebrado, a poesia, como essa tentativa de colar os cacos que não colam, poesia como experiência, como testemunho de uma experiência e a sua experiência particular em relação ao espaço urbano do Rio e toda essa realidade. Engraçado que enquanto você formulava a pergunta, me ocorreu uma lembrança, né? Claro que por associação livre, né? É, eu me lembro que houve uma época em que eu trabalhava como professora em Austin, né? E eu lembro que eu cruzava, tinha que chegar muito cedo no metrô da Pavuna, e cedo, tipo, abrindo o metrô, eu tinha que pegar um dos primeiros metrôs, e precisava chegar lá para fazer baldeações para chegar em Austin, finalmente. Enfim. E aí eu lembro de um certo dia descendo ali, né? O metrô da Pavuna meio que divide, Pavuna de um lado, São João de Meriti do outro. E eu, naquela época, enfim, isso já era professora, tinha, ou estava me formando, ou já tinha me formado há pouquíssimo tempo em letras, né? E eu me lembro de descer essa passarela do metrô da Pavuna e sentir um cheiro de óleo, de fritura de salgadinho, de coxinha de galinha, e pensar assim, gente, estou com tanta fome já acordei tem tanto tempo, e no entanto são 6 horas da manhã, estou chegando aqui, eu estou com fome, né, não sei, mas ao mesmo tempo assim, isso era tão absurdamente outra coisa, né, e eu diria outra coisa diante mesmo dessa experiência de privilégio que é cursar uma universidade pública, convivendo com pessoas tão diferentes de mim naquela época, né? E pensar que assim, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso falar sobre o cheiro desse óleo. Eu preciso falar dessa paisagem. E essa paisagem é uma paisagem, eu diria que naquele momento, assim, quase que totalmente outra daquilo que eu lia, né? E daquilo que eu perspectivava enquanto leitora, né? De uma certa tradição, porque, é claro, né? Numa faculdade de letras, a gente lê o cânone, a gente lê a tradição, a gente precisa passar por isso, evidentemente, embora eu já fosse leitora, mas ali, né? Bom, o que eu quero dizer com isso, acho que é o seguinte, é claro que tem uma dimensão de representação, né? Mas eu penso que essa dimensão de testemunha ela vai muito ao encontro do que propõe, por exemplo, o próprio Blanchot, o Maurice Blanchot, lá num dos textos sobre o Kafka, né? Em que ele vai dizer que a literatura que interessa não é só essa que representa, mas é que apresenta. Né? Então, eu ficava pensando assim, eu preciso encontrar um modo de eu dizer isso que não seja esse modo
puramente narrativo, porque é claro que o narrativo me interessa, mas tem alguma coisa numa dimensão paisagística, né, de um certo lirismo das imagens que eu, como pessoa ali que gostaria de ser escritora, talvez com 21 anos, mais ou menos, né, bota aí uns 20 e poucos anos atrás, uns 24 anos atrás, eu pensava assim, eu preciso reaprender esse lirismo, eu preciso encontrar um outro modo de me confrontar com isso, porque isso não é possível, né? Eu não encontro, eu não estou encontrando nessa minha experiência de leitora, né, daquele momento ali, não encontrava essa outra paisagem, que é a paisagem que me forma, né? A paisagem do subúrbio, a paisagem da zona morta, né? A paisagem desses outros lugares em que eu morei a minha vida quase que inteira, né? Hoje eu moro em Niterói, mas por uma circunstância de trabalho e é tudo muito recente, enfim. Então eu penso que essa dimensão entre representação e apresentação do mundo é, foi um aprendizado para mim. E aí é claro que me faltava talvez um repertório de uma certa contemporaneidade ali naquela época, que depois eu fui conhecendo e, enfim, passei a me interessar, né, pelos poetas contemporâneos daquele momento, né, daquele vivo ali que pulsava não só no Rio de Janeiro, é, mas problematizando também isso, né? Problematizando essa dimensão de Rio de Janeiro, que para mim sempre foi totalmente outra. Eu não frequentava a Zona Sul do Rio de Janeiro até, sei lá, meus 22, 24 anos de idade, né? Então, para mim, isso era sempre. Acho que eu escrevo isso em algum dos poemas, talvez do Tocar o Terror, né? Eu morei em Bom Sucesso boa parte da minha vida. E eu dizia não, era muito comum até certa idade, que a gente dizia assim, ah, vou na cidade, né? Eu vou na cidade. Então, ir na cidade era ir ao centro da cidade. Era assim mesmo, eu vou na cidade, a expressão, desde Vou na criança, vou na cidade, cidade. isso, é isso. Enfim, não sei se me estendi demais, Nuno, mas Não, não, estamos aqui. acho que acho que a questão é um pouco essa, né? Assim, tipo, pensar mesmo o que aprender, né? O que era possível de ler naquela época e como que foi para mim, ao mesmo tempo, ler Ana Cristina César, sei lá, com 19 anos e pensar, nossa, aqui tem alguma coisa diferente que me interessa, né? Nessas luvas de pelica, nisso em que se toca, né? Com tanto cuidado, com tanta asepsia, mas ao mesmo tempo tem uma coisa aqui que me confronta. Eu não sei que universo é esse, né? Eu nunca li Catherine Mansfield no original, né? Embora eu tenha estudado língua francesa no Colégio Pedro II, né? Eu nunca li Catherine Mansfield no original, né? Então, tinham assim algumas questões sociais que eu via na poesia que me era apresentada, e eu pensava, nossa, mas eu não estou nesse lugar também, né? E aí eu penso um pouco nisso. Não sei se é talvez o Herberto Helder que diz, né, uma coisa muito, muito forte, e que não tenho certeza se é o Herberto Helder, mas que vai dizer uma coisa que eu penso seja interessante. O que talvez nos interesse em cada poeta não seja necessariamente as suas referências, né? Mas aquilo que ele tem na sua dimensão de singularidade, aquilo que não faz com que ele seja um Roberto Piva, aquilo que faz com que não seja uma Euridice Fontella, né? Mas que tenha a sua dimensão mesmo de singularidade, enfim. E é isso, às vezes, que a gente observa circulando as redes, que, que não é percebido por um percentual de pessoas que escrevem, né, que estão atreladas ainda a um devir Leminski, a um devir Piva e por aí vai, né? Ana Cristina César tem essa como se aquela fosse a forma, né, a única forma possível de escrita, né? Uhum. Enfim. Nuno, eu estava pensando assim, Tatiana, como
eu me identifico com isso, viu? Porque quando eu cheguei, justamente, o Rio me foi apresentado no Andaraí, Vila Isabel, era isso o Rio para mim, né? Eu moro há 20 anos aqui no Flamengo agora, né? E com e como aquele entorno, né? Eu não conseguia ver na poesia produzida nos anos 70, por exemplo, na geração marginal. Interessante isso está falando. Como é que né, o entorno ele vai, de alguma forma, trabalhar, não é em você, né, vai ser trabalhado dentro de cada um e vai interferir diretamente na expressão que você encontra, né, para tudo. Até Sim, porque aquela geração que foi. Aqueles elementos recortados pela Heloísa são elementos em torno da PUC, Exato. de uma realidade exatamente. no Isso. Sul, Uhum. com raríssimas exceções ali, são pessoas que vêm de uma origem, de um padrão social, né, elevado, etc, etc, etc. Todo esse debate que a gente, né, tá cansado. Mas, Tatiana, fala 3 poemas aí pra gente agora. A conversa tá ótima, mas a gente não pode deixar de ouvir os seus Perdeu. poemas, que são o prato Ah, principal aqui. Se eu vou você não ler. falar, a gente fala, tá? Né, Nuno? Tem um Maravilha. poema que eu vou pedir mais à frente. Tem um poema que eu vou pedir mais à frente. Que eu Tá. adoro. Eu vou aproveitar, então, essa questão da pergunta do Nuno, que acho que é uma questão muito, muito decisiva para mim até hoje, né? E que eu, de alguma forma, atualizei nessa edição nova do Onde Estão as Bombas, que é uma segunda edição desse livro que saiu pela Macondo, ano passado. É, e tem 3 poemas novos. Eu gostaria de ler um deles, né? Ou 2, talvez. E aí é um poema que começa com uma epígrafe do Paul Ricoeur, que diz o seguinte: o que poderia ser, de fato, uma visão apaziguada, digna da ameaça significada pela morte violenta? Está no A Memória, a História e o Esquecimento. E o poema diz assim, então: até os 16 anos, habitava um prédio obsoleto e alto, bem no coração de uma avenida amada Brasil. A cidade passou a chamar parte de seu bairro por uma alcunha ironicamente cruel, conhecida como faixa de Gaza. Fui feita de guerras, riscos, exemplar feminino e grande da pátria armada. Faixa de Gaza. Nessa altura, pensava que o território estivesse doente e necessitasse de curativos, o que também era verdade, mas seu batismo era pela exceção, por ser um local onde se mata, onde se morre, invariavelmente lugar arcaico de pus e violência, impressão fiel no território de fé onde fui feita. Aí vou Maravilha. aproveitar e vou ler outro daqui, que chama A Debutante. É uma imagem assim que acho que se repete muito também na minha poesia, que eu acho que é uma imagem muito, muito importante, não só na minha história, mas acho que na história social e na história cultural dos subúrbios, né? Dessa festa, dessa espécie de ritual que é uma festa de 15 anos, né? Então é uma imagem para mim muito cheia de camadas que eu acho que tem uma dimensão de violência que sempre me interessou também muito, né? Então o poema é A Debutante. Amor não era um nome que eu tinha. Paralelepípedos pesados, alcunhas, aos domingos em que sangrava a tarde das costas esfriadas no chão, a modorra
ensinava comigo aos filhos vindos do charco, dos fundos ou das ilhas. Atravessada sobre o leito do rio morto, o homem modelo era o do BNH, com quem gemia ou aprendia sobre possibilidades de gozo pela boca infantil tão soterrada, na paisagem rude das poças, refletindo os prédios para os pobres da cidade. Sempre muito amáveis, sempre sorrindo. As pastas arrumadas para o dia seguinte, as marmitas esfriando sobre a pia. Eu vou aproveitar então a sequência e ler esse terceiro daqui também. Eu Tem, queria só fazer, antes de você ler, claro, que fecho lindo esse seu. Ah, quer dizer, né? Essa é uma imagem, é um fecho lindo. As marmitas esfriando sobre a pia. sim. Que Acho que beleza. Eu acho que tem uma coisa meio Adélia Prado, né? Que eu pego da Adélia e tem sido feijão roxinho, né? Mas que ganham aqui outra conotação um pouco É, também, né? outra coisa. É outra coisa, mas acho que vem muito dessa coisa do feijão roxinho, né? Molho de batatinhas. É isso. E por último, nessa sessão, né? Esse terceiro poema tem uma epígrafe, que é do Mahmoud Darwish, que diz: o truque da poesia é dar nomes. Às vezes, abro a boca para vazar, na medula de uma única pessoa. Existir é falar de um molusco em meu nome, soprando riscos sem saídas. Caminhar ensina a nomear queixas, enquanto vejo na vitrola o disco antigo, a música que repete o arranhado. Fico por trás fazendo backing vocal e a cara é uma sucessão de disfarces. Vou te escrever agradecendo o passe. Isso de ser raro não machuca tanto o canto. Poder acordar com o meu rosto amassado e sujo faz dormir melhor mesmo quando tudo dói à esquerda. E a nossa singeleza, as asas são uma corola para o ímpeto dos demônios. Vou te escrever um pedaço de trapo. A camiseta suja em que dinamitei um bilhete qualquer, te isentando, é manto. Quero poder voltar a falar de fortalezas. Quero fechar uma porta e exibir guizos. Tudo dói à esquerda da nossa rota. Se eu abrir a boca de verdade, te juro, ninguém sai daqui vivo. É isso. Epa! Beleza. Vocês querem melhor definição da poesia do que esse verso? Se eu abrir a boca de verdade, te juro, ninguém sai daqui vivo. Vivo. Se a poesia não for isso, não é poesia. Voltando àquele poema, Debutante, tem uma imagem aqui que me lembra muito a infância do subúrbio, que é esse aqui, as costas esfriadas no chão, aquele calor aterrador dos apartamentos e a gente encostando as costas todas no chão de cerâmica, né? Para poder sentir um friozinho. Nas épocas, então, principalmente em que não se tinha possibilidade de ter ar-condicionado, Não, né? nem pensar, isso aí era Imagina. só para rico. Enfim, essa imagem é muito forte. Sim. É, eu também vi em algumas falas suas, em mais de uma ou duas oportunidades, você menciona, Tatiana, o percurso, né? A curva, que nunca é uma reta, né? Esse arco que você levou para se reconhecer como poeta, para poder dizer, não.
tipo, você menciona alguma, também não lembro das palavras exatas, mas há um momento em que você menciona, não, alguém me pergunta, você é poeta? E dizer, a simples resposta é dizer sim, a simples, né, 3 letras, sim, era difícil, né? Impossível, na verdade. É, a partir dessa ideia, né, eu queria pedir a você para falar para a gente como é que se deu esse arco da sua aproximação com a poesia, né? E nesse percurso, onde é que está o ponto, onde é que foi o ponto de virada para você poder se olhar no espelho e dizer com todas as letras, sim, eu sou poeta. É, eu cursei uma licenciatura, né? É uma coisa que eu sempre falo muito, de que eu falo muito com os meus alunos. Os cursos de licenciatura são dedicados quase sempre a pessoas pobres. E tinha uma questão que, embora o meu curso fosse um curso de licenciatura, ele tinha uma espécie de herança muito forte dessa formação do tipo bacharelado, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa herança dessa formação de bacharelado, ela era muito impregnante, apesar do curso de licenciatura, ela sempre foi muito impregnante no curso de letras, né? Quando eu estudei na UFRJ. Então, é um curso que tem ainda, por mais que, né, se atualize perspectivas, modos de ensinar e de transmitir, eu acho que ainda se tem essa dimensão beletrista muito forte. E é claro que isso, de alguma forma, me limitava por um lado, né? Me limitava, mas ao mesmo tempo é quase uma coisa ambígua mesmo, né? Me limitava porque eu não me via, como eu disse anteriormente, né, nessa posição de quem, inclusive, constrói uma imagem de tradição, porque as minhas imagens eram e talvez ainda sejam bastante desfocadas e alijadas dessa ideia de centro, de cânon, etc, etc. Bem, então isso era uma coisa. Para além disso, a minha formação é uma formação muito dedicada à literatura portuguesa e às africanas de língua portuguesa, mas, sobretudo, a literatura portuguesa. Então, uma literatura europeia, uma literatura, né, que tem noções talvez ainda bastante rígidas do que seja o poético. Então, isso me limitava bastante, eu diria. Mas eu acho que esse processo de autorização de me entender como poeta foi uma travessia de análise, uma travessia conferida pela minha análise, que em certo momento se mostrou a partir dessa ideia de imperativo, né? Assim, eu escrevo. E o que eu faço com o que eu escrevo, né? O que eu quero fazer com o que eu escrevo? Eu acho que eu posso oferecer, e aí tá lá naquilo que eu li, né? Naquele afinal, assim, são essas pétalas frágeis dadas ao mundo. Eu tenho alguma coisa a oferecer ao mundo. Eu não sei o que o mundo quer disso, e também não posso ser responsável por isso, mas eu sei o que eu faço, né? E eu gostaria de compartilhar com outras pessoas, com outros irmãos das coisas fugidias, né? Para lembrar aqui um pouco, acho que Cecília, né? Dessa partilha, que era uma partilha de, olha, eu sou uma pessoa que vê o mundo a partir de uma outra paisagem, a partir de um outro repertório e a partir também de uma outra relação com essas imagens, né? O cheiro do óleo na estação Pavuna, às 6 da manhã, não significava apenas aquilo, significava né, uma quantidade outra e múltipla e diversa de outras possibilidades para mim. E eu entendi, em certo momento, eu acho que ali, por altura do fim do meu doutorado, que eu queria sim escrever e ser publicada.
E foi um percurso difícil, né? Ainda hoje é. Ainda hoje. Acho que é um percurso muito difícil, principalmente para pessoas que não têm acesso a certos repertórios editoriais também, né? E eu diria que ainda é difícil porque a relação de quem escreve no Brasil com as editoras também é uma relação dificílima, tensa, né? Não é uma relação apaziguada, é uma relação desigual em termos financeiros quase sempre, né? Então, assim, não é um território, né, um território pacífico e bonitinho em que a gente distribui like para né, para se adular. Pelo contrário, né? Eu acho que é uma zona de conflitos ainda também. Acho que vai Campo ser durante. minado. É um campo É um minado. campo minado. É um campo minado, né? Então, eu penso isso, né? Eu acho que foi um processo de construção que teve a ver com a minha formação e com a possibilidade de olhar com uma certa distância para essa relação com o cânone, com toda a tradição, que o meu ofício como professora também exige, e como oficineira, muitas vezes, né? Que eu gosto de pensar isso. Eu não acho que a gente vá destituir absolutamente tudo que já tenha sido escrito. Eu acho que a gente tem que ler Dante, sim. Eu acho que a gente precisa ler Blake. Eu acho que a gente precisa ler tudo que for possível. E mas ao mesmo tempo a gente precisa encontrar essa fala, né? Essa fala que seja única, essa fala que não seja uma mera representação também de discursos destituintes, que não sejam apenas discursos, enfim, repetidos. E fazer isso é uma tarefa, às vezes, ingrata, né? Porque falar de poesia, eu penso assim, né? Quando eu estou nessa posição de oficineira, por exemplo, falar de poesia não é a gente dizer que qualquer coisa que o outro escreva, ai, que lindo. É, Também não é isso, né? é isso. Porque essa régua é uma régua que eu acho que eu carrego também comigo, né? A poesia é um território, ao mesmo tempo, de muita dignidade, que eu penso, para todos nós que estamos aqui, para tantos outros. Então, eu acho que essa dimensão de dignidade da poesia também tem alguma coisa aí que merece, né, uma espécie de olhar, um olhar para essa tradição. Não significa um olhar puramente submetido, mas um olhar de quem olha, né? Essa galera tá aí. Muito mais tempo. Né? Por É porque favor. a tradição é problemática também, né? A tradição também é um outro campo minado, né? A gente tem, enfim, diversos problemas que atravessam os indivíduos que produziram suas obras dentro de contextos político-econômicos, sociais, advindos de certas classes, e Perfeito. tudo isso que vai formar a nossa particular tradição da poesia brasileira. Vou falar só da poesia, né? E da que veio de Portugal, enfim, né? Uhum. Então a gente também tem que ter uma relação de tensão com a tradição, né? Não é só uma relação de admiração pelas incríveis qualidades que realmente tem, né, dessa tradição, mas tem que ser estabelecer alguma relação de vamos lá, né? Mas para isso tem que conhecer. Para isso tem que conhecer. Desculpa a interrupção. Desculpa a interrupção. Não. Para isso tem que colocar o dedo na ferida também, né? E colocar o Exato. dedo na ferida, você precisa saber onde é que dói. Eu acho que tá, a história do poder, a história das hegemonias, né? A história do discurso está aí para a gente pensar assim, nos impasses que isso tudo evoca, que isso tudo exige, né? Muito importante isso que você está falando, é muito importante. Trabalho também com oficinas, né, de poesia, né? E uma das minhas ideias é sempre trabalhar para que as pessoas se vejam livres da oficina, que elas possam, né, ter assim, essa autonomia de se Uhum. perceber, né, perceber o escrito, se perceber sem ter
Então, é sempre um trabalho para que as pessoas saiam, se livrem dela, né? É um trabalho de Nos escuta abandonem, nos também. abandonem, né? Isso. Tatiana, fala 3 poemas aí pra gente, nós estamos ávidos. Ávidos por ouvir seus poemas, vá. Agora eu vou ler alguns poemas daqui, do Teoria da Recepção, que é o último livro publicado ano passado, né? É, vamos lá. Significante mestre. Algum tempo antes de morrer, meu avô disse saber estar profundamente doente, diabético. Ele suspeitava já da sua urina adocicada, espumante. Ao chegar para visitá-lo em um de seus últimos dias, na enfermaria dos homens, ao salgado filho no Meier, ele disse sem doçura que era duro estar preso ali no seu corpo idoso, quebrado. Naquele dia, sob o sol peremptório dos subúrbios, subi as escadas da estação de trem e pedi ao Sagrado Coração de Maria que ele morresse logo. 23 anos depois, subi as mesmas escadas da estação de trem e, na véspera de uma grande cirurgia, pude me reencontrar separadamente com aquela conhecida orfandade. Agradeci ao Sagrado Coração de Maria a cultura da minha coragem e pedi a meu avô que me mantivesse viva. Um pouquinho. Ação para as coisas cruéis. Durante muito tempo, a poesia sem sujeito fez o formato do livro. Nos tabuleiros de aço, eu treinava os ouvidos. A faca se fazia na prata. A garça nunca foi meu animal. A bandeira era lenço manchado. Não se pode ter pouco apetite quando a mãe é a primeira das ofensivas, a melhor das assassinas. 2. Sob meu ponto de vista, dançar entre elas doía. A terra era farta, mas não me queria. 3. O pequeno monstro afagava, depois de uma voz alta a coçar. Alguém disse sem compromisso: desculpe se resvalei no tom. Sabem qual é o nome dela, fera? Sabem que ela trocou o canto pelo ronco? Sabem que, na história das famílias, a filha é a pior das travessias? 4. A filha será quem depois de Ulisses? A filha poderá ser heroína da sua Odisseia? A filha para uma família poderá ser quem, se não filha, se não mãe, se não assassina? A filha depois de Freud, a filha depois do canto das sereias, a filha depois do soco na boca, a filha na posição ingrata, falha, quilha, sombra, mortalha. Eis a base do pensamento, baseado no artigo Jejum no Ilho, esta teoria da ressecção. Ah, Mara, é isso aí. A Mara disse, adorei essas rimas com filha. Então, Filha, né? É? Tudo isso. É. Vou ler então daqui o endereço.
que é um dos poemas que eu mais gosto desse livro. Diz assim: 2 anos para cultivar a buganvília, a ponto de ela se pendurar no muro, caindo entre o salmão e o amarelo, florida, mais escassa ou moderada. Foi mordida, transplantada 3 vezes. Apesar de rala, vigora profundamente. Entre meados de outubro e fevereiro, não sei se árvore, arbusto, trepadeira. Para lençol, o ser vegetal gerava texto, e desde que fui iniciada na escritura, passei a escrever com o meu sangue a aventura de não gerar humanos. Apenas seres mais velhos, como eu, mulher, a envelhecer, observando os galhos e os espinhos com um manto que se faz no chão das folhas que caem enquanto reaprendo a me ver no espelho com a pele caducifólia, onde escrevi urtiga, aceno, terror e bombas ou batalhas em que estive. Ferida, a buganvília é a minha coroa, meu passe analítico de clorofila. Acho que é isso. Cortou um pouquinho o último verso, não sei se para todo mundo, para vocês cortou? Deu uma congelada. Deu exato. Eu poderia falar só essa última estrofe de 2 versos Só um minutinho. que eu li aqui, mas as pessoas não ouviram. Ai, gente, cadê? Sumiu? Página 62. Ah, obrigada, Nuno. 62, 62. Ferida, a buganvília é a minha coroa, meu passe analítico feito de clorofila. É isso. E aí ao lado tem uma foto, não sei se vocês conseguem ver, né? Não sei se todo mundo tem acesso ao livro. Pois Enfim. é, então, e bem a propósito do livro e dessa imagem que você mostrou, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta da Amanda Vital, minha parceira em Malar Margens, e que tá aqui com a gente, que trabalhou no seu livro, né? Na Maravilhosa. parte. A Amanda é um amor, um amor. É minha, assim, é uma filha postiça que eu tenho. Então, Oh, minha pergunta é sobre teoria da ressecção, que tive a alegria de ter um contato mais profundo por editá-lo na Patois. Ele tem algumas fotografias entrecortando os poemas. Queria saber sobre a história da seleção de fotos que acompanham o livro. Que tipo de ligação essa seleção estabelece com o conjunto de poemas? Outra pergunta, se permitir, queria que contasse, se puder, como foi a ideia do projeto, que já chegou super completo e bem pensado. Ressecção vem de corte, poda, e é um livro cheio de recortes, quase como poemas, fotografias que captam os recortes das cenas. Recortes de cenas. Suponho que não seja esse o único corte, a única ressecção. Então, se ela puder contar, seria muito lindo. Obrigada. vamos lá. O Teoria da Ressecção, acho que ele começa a nascer. É um livro que me parecia muito urgente, mas acho que ele começa a nascer mesmo, assim, por volta de talvez maio, alguma coisa assim de. Talvez antes, abril, maio de 2022. Em junho de 2022, eu preciso fazer uma cirurgia muito grande, uma cirurgia que demandou, e que, na verdade, é um momento que coroa assim, um tempo de muita dificuldade, né, de risco de vida, de coisas muito em torno dessa ideia de perecibilidade, de vulnerabilidade, e dessa ideia mesmo da necessidade do corte, né, da necessidade imperativa desse gesto de cortar. E aí, um pouco antes dessa cirurgia acontecer, que era uma coisa muito assustadora, né, para mim, assim, eu tinha muito medo de lidar com isso, de fato foi alguma coisa muito, muito complexa em todos os sentidos.
para mim, claro, né? E como eu recebia isso do ponto de vista subjetivo, eu me dei conta que durante esse processo eu queria transformar isso em alguma outra coisa, né? Eu queria transformar essa experiência da separação de alguma parte de si, que culminou evidentemente também com um outro momento de análise muito importante, que eu queria transformar isso em alguma outra coisa. Eu queria, né, construir alguma forma de elaboração sobre isso. Então, o livro começou a acontecer, né? A cirurgia, felizmente, foi bem sucedida, deu tudo certo, não sem muitas dificuldades e muitas paragens. É, E aí, no primeiro dia de 2023, que acho que era um dia novo, um dia de muita esperança, né? No Brasil, de novo, eu estava exatamente na Praia do Cassino com a minha companheira. A Praia do Cassino fica na cidade de Rio Grande, né? No Rio Grande do Sul, ali quase na fronteira com o Uruguai, e ela me levou para ver essa espécie de monumento, né? Que é um monumento muito falhado, é um monumento irônico, que é um navio naufragado. E esse navio compunha uma paisagem que para mim era quase que inacreditável, né? Assim, gente, eu estou assim no fim do país, no fim de uma espécie de era, não sei se é uma espécie de fim de era, né? Mas coletivamente se tinha alguma coisa da ordem de uma esperança. E eu pensei assim, nossa, essa cena aqui, ela diz muita coisa, e eu quero construir coisas em cima disso e a partir disso. E aí fiz algumas fotos, nós fizemos algumas fotos. Falei, você precisa fazer alguma coisa com isso, né? E quando a gente está endereçando para o outro, é porque a gente quer fazer, né? E eu falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa a partir disso. E aí o livro foi nascendo muito a partir dessa primeira foto, que a Amanda destacou, que é a foto da capa do livro. E ao longo da escrita dos poemas eu fui inserindo outras imagens que para mim eram imagens de saúde ao mesmo tempo, né? Eram imagens de uma espécie de ressuscitação pela ressecção, né? Uma espécie de possibilidade voltando, né? Já para o início, a coisa do tempo lógico, né? De fazer jus a essa honra de estar vivo do lado de Jorge de Sena. E aí foi isso, assim, o teoria, eu fui construindo, eu comecei a construir o livro bem no início de 2023, e aí por volta de junho, a Patuá estava com um edital aberto, eu falei, vou mandar. Aí mandei, o Eduardo gostou, enfim. E aí o livro nasceu. E foi isso. Então, fale 3 poemas para gente. Vou falar. Eu tinha anotado aqui para não interferir e esqueci. Eu vou ler então o Ateliê, que é dedicado para Cristiana. Para Cris, de quem roubo retalhos, linhas e remendo os meus tecidos. Que tecido me veste no corpo, a nudez de não ter tamanho? Qual sentido a cor exala? Que rosto a textura apreende? Para onde vai a malha? Por que no ombro pesa o franzido dos enfeites? Quem em mim sobreviveu às agulhas? Que vestido sobrou o pano quando o vento soprou de repente? Que tecido me veste a carne? Que texto me cobre os dentes? Que imagem os fios cobrem? Por que em mim o viés rasgou o corte logo de frente? Desmancho entre as mãos o texto das palmatórias. Escrevo o tecido de me vestir, um território, um véu, costura sergente. Escrever talvez seja roupa, alinhavo que às vezes fura, bainha que protege a pele, texto de contenção ao retrato. Escrever para remendar a infância, a loucura. Escrever para estranhar o pai
a mãe, semelhanças. Escrever para serzir, terra, corpo, paisagem. Escrever a carne viva. Esse poema tem todo um ritmo, né? Mas no final eu acho que eu vou numa outra direção, que no começo não gostava muito, mas depois eu entendi assim, a necessidade desse fecho, né? A necessidade um pouco aí dessa outra direção, desse outro fôlego que eu acho que o poema ganha, né? É, Na última estrofe, ele muda a respiração, né? Não é isso? muda, A respiração muda. dele muda completamente. É. É, eu Mas acho, tem, fecha o sentido. É. É, eu acho que tem a ver com isso, assim, com a mudança da paisagem também, né? A mudança de uma respiração para uma outra remada, né? Para um outro nado, né? Que os nados vão se fazendo exigentes de modos diferentes, né? Os nados que a gente vai desempenhando na vida, no cotidiano, né? E as nossas relações com o impossível também, eu acho que os poemas também vão muito nessa direção, né? Enfim. Tem mais. É para ler mais um, né, Nuno? Mais É, dois? Mais dois? Mais dois. a gente fica Tá, contando aqui, viu? tá bom. É, marquei aqui. Eu não sei se não precisa ser agora. Eu tenho um pedido. Ah, Tem um poema seu que eu viajei, eu viajo nesse poema, que é aquele Epilepsy Dancing, do Onde Estão as Bombas. sim. É um poema diferente um pouco assim, se bem que tem um percurso na sua poesia, né, entre as urtigas e a ressecção, né? Depois eu queria falar nisso, mas assim, mas esse eu acho assim que ele é um mas não é por isso que ele me agrada, é porque eu viajo nesse poema mesmo, assim, as imagens, a sonoridade, o verso longo, enfim. Sei, fiquei até marcado. Eu também gosto muito desse poema. O título dele é de uma música cantada, né, por um artista que há algum tempo atrás tinha o nome de Anthony and the Johnsons. E é incrível o vídeo, os, né, todo o material produzido por ele, por ela, hoje em dia. Então, é alguma coisa que sempre me deixava muito estupefata. E o poema, vou ler então, Nuno. Meu pai alegre, sua mão tremendo, fingindo ser maestro, alguma música para violoncelo ressoando pelo bairro, acima da leve ladeira. As janelas abertas e o voal bege claro, soprando minha respiração. Seguidamente para o alto, onde vibra o pó enigmático da luz. Aprendi cedo o ponto exato que o corpo atinge antes de cair. Eu acho tão bonito quando certos poemas eles divagam por zonas indeterminadas assim. Eles não fecham as pontas ficam abertas e a gente vai se agarrando nas pontas do poema assim e vai fazendo nossos nós aqui, né? A gente vai O fio desencapado, né? Um é pouco, um né? O fio fio está desencapado, tem uma desencapado, tensão ali, né? né? Tem uns Né? É, 220 volts ali percorrendo que então esse poema para mim é um grande exemplo disso. Eu, muitos para dar choque, né? Isso é muito interessante. Gosto muito disso também. Bom, vou ler um poema assim que eu acho que fala também de uma ideia de formação, né? Virginia Woolf e João Cabral de Melo Neto. Mútua entrevista. Estou meio que ao lado, viva,
entre córregos de garantir a sustentação ou suspensórios, agarrada a uma pedra de fundo, no sentido contrário dos peixes. Estou nesta esquina perigosa, acuada pela lei e pelos homens. Estou lá onde não posso saber, e faço porque mergulho doce neste retorno manso dos tiros. Gasto uma pistola inteira de traços e revivo aguda e torpe entre linhas, exames e ditos. Repetidamente gagos, gagos, como as pedras nos bolsos. Não canso de me deparar com a singeleza e a brutalidade, e por isso sempre desisto do susto, acostumada que estou ao estrago. Conto todos os sonhos nesta narrativa perdida do meu lastro, porque um grampo foi esquecido dentro, e por este motivo eu calo. Lanço pedras e elas voltam com sangue. Dói uma ferrugem de outros tempos nesta cadeia sucessiva de nadas. De modo que os dias são estes, pássaros perdigueiros, estes cumes, estes cimos de muito pouco pasto. Paramos diante da pedra e a pedra não responde ou indaga. A pedra apenas cai, se atira e me acolhe, os silêncios dos muitos anos e das horas. A pedra fica à mesa e olha. A pedra sabe tudo o que não pude dizer desde aquele meu primeiro grito diante do sobressalto. É, Eu, eu tem uma questão também que eu queria. A gente, infelizmente, está indo assim para os 15 ou 10 minutos finais dessa 10 conversa. minutos finais, é. É uma gente, pena, porque podem colocar perguntas aí, se for algumas, né? colocar, fique à vontade aí, eu vou organizando aqui. Tá. Mas então eu tinha uma questão aqui que eu queria. Assim, eu vejo em muitos dos títulos, em alguns dos títulos dos seus poemas, uma ambiguidade. Por exemplo, tocar o terror. Tocar o terror é uma expressão, né, do bonde que chega, vai tocar o terror e tal, não sei o quê, mas também é tocar o terror, colocar a mão, né, entrar em contato, né, enfim, experimentar pelo tato, né? É, o, Onde estão as bombas? Ele pode ser ao mesmo tempo pergunta, né, uma indagação, onde estão as bombas? Como pode ser Uhum. um mapa, né? Uma afirmação de quem tem um mapa, onde estão as bombas, esse é o roteiro, né? E o teoria da ressecção também, porque a ressecção ela tem a ideia da médica, né? Da ressecção como extirpação de alguma parte doente, né? O que de certo modo tem a ver com saúde, porque você retira, né? Aquilo é retirado da gente e num processo de devolução da saúde, né? Por essa. Mas tem na botânica pode ser outra coisa, pode ser a coisa da incisão necessária para que a Do planta, né? instinto, né? É Também. isso, né? Então tem essa ambiguidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua visão dessa ambiguidade em torno da poesia, que eu acho sensacional. Eu acho, não todos acham, né? Estou aqui falando na minha voz, né? Mas assim, tenho certeza que todos acham, né? Bom, eu acho que essa esse é o grande nome da poesia, né? Polissemia, ambiguidade, né? Essa força múltipla, essa força que que vai ali na direção do estranhamento, né? Do estranho que é familiar. Então, é claro que tocar o terror é fazer uma zona, mas tocar o terror também é, de alguma forma, o que a gente experimentou durante a pandemia, né? A gente tinha medo de, né? As compras chegavam, a gente botava meio litro de álcool nas coisas, né? Assim, que experiência foi essa também? É um livro nesse sentido. Então, ao mesmo tempo, né, assim, eu acho que isso faz parte do meu ofício como professora, né, nessa transmissão que eu faço, de ensino de literatura, sobretudo, né,
poesia é esse território, a poesia é essa zona de multiplicidade de camadas, dessa multiplicidade é, daquilo que de alguma forma vai fazer exigências, né? Dessa dimensão de uma certa legência, isto é, aquilo que eu leio não demanda só uma depreensão simples, né? O que eu vou ler vai exigir de mim, enfim, uma relação outra, uma relação de agenciamento também diante desse material. Então, a poesia, para mim, é fundamentalmente esse território da multiplicidade, é um pouco aquilo que o Lacan disse ao mesmo tempo sobre o inconsciente, né? Uma espécie de zona de larvas. Então, tem aí uma perspectiva dessas coisas nascendo, dessas coisas que são variadas, dessas coisas que são, né, muito, muito, muito nascentes também. Então, eu acho que Onde Estão as Bombas, o meu livro de estreia, né, o Réplica das Urtigas, eu acho que já vinha um pouco desde sempre também nessa direção, né, que é tentar pensar assim, o que, que eu posso devolver, né, dessa minha leitura, que é uma leitura que é um lugar de leitora, um lugar de legente numa zona de instabilidade. Porque, voltando também para a sua primeira pergunta, né, Nuno? A poesia é pouso, concordo, é isso mesmo, e acho que é fundamentalmente isso. Mas ela também é essa zona de instabilidade, é essa zona de atrito, né? Para lembrar aqui a Silvina Rodrigues Lopes, que é uma professora, uma pesquisadora ensaísta portuguesa, então, é essa zona de infamiliaridade com o inquietante, né? Para pensar um Freud aqui, para pensar uma galera que está, enfim, há tanto tempo dizendo que a poesia é essa zona de obscuridade também, né? E eu acho que eu perco, né? Mas eu acho que eu perco muito tempo enquanto escritora pensando nesses caminhos, né? Pensando nesses territórios de múltiplas camadas. Então, acho que é isso. Tatiana, eu vou ler um poema seu para você, tá? Obrigada, Suzana. Vamos lá. Silente. Não sei como deve ser fundar uma vila, chegar entre mata muito fechada ou ir ao encontro da natureza inviolada, dos terrenos e das clareiras mais sagradas e puras do mundo. Sei apenas dividir meu cabelo, partir o pouco pão a que tenho direito, gastar a cor das sapatilhas com que ando. Não sei recuperar a luz dos dias mais bonitos e escrevo neste lugar temente de que de repente tudo finde e nós não tenhamos testemunhado quase nada sobre a beleza daquilo que vimos e não pudemos guardar. Gente, ouçam de novo. Eu Oh, acho que que é uma beleza de insistência, né, poema! Suzana? Hã? Eu acho que é uma insistência, né? Insistir na poesia é uma forma da gente também acreditar que pode fazer alguma coisa sobre as coisas, sobre aquilo que vimos e não É, pudemos guardar e não é, vamos poder guardar, né? que a gente não pode guardar, né? E tentar expressar também o que não se pode expressar, não é? Da Exato. voz, né? Uma voz que a gente não sabe nem se chega lá, né? Muitas Ah, vezes. uma voz de solidão, né? Uma voz que está à espreita muitas vezes, né? E que testemunha, mas que também tem essa dimensão silente também, né? Muito, muito lindo, muito lindo. Obrigada. Obrigada a Bruno, Então, você. para seguir quer a falar tradição, mais alguma coisa? Vamos não, lá. para seguir a tradição, e agora eu vou ler um poema da Tatiana também, que eu gosto, além daquele que eu pedi, mas, E enfim, depois pode. ela escolhe um para ela Depois ler, eu escolhi para ela fechar, né? Então, eu vou ler, para é o poema fechar. que abre esse Onde Estão as Bombas, né? Chamado Origem, existe uma história, né, por trás dele, né, Tatiana?
mas o importa aqui é o poema nesse momento. Se você quiser contar depois a história, você fala. Origem. Tem uma epígrafe da Alejandra Pizarnik, que é explicar com palavras deste mundo que partiu de mim um barco llevándome. Então vamos lá. Naquele ano foram 5 tiros. Pou, 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 pou. Um cesto que furou a geladeira de refrigerantes mais antigos do bar. Você deve ter caído para a esquerda e um homem fugiu com um cano fumegante, um homem assassino. Deixou você no chão sangrando. Os pulmões, a inteiriça da coluna. Tinha que haver uma linha que te costurasse. Pou! Uma galeria para a gente pendurar o futuro. Pou! Bombas de você morrendo nos caquinhos de cerâmica. Pou! Os pés infantis no piso. Depois meus avós não quiseram matar aquele assassino. Pou! Era trabalhador, dissemos. Faltou lembrar, também era poeta. Pou. É, muito brevemente, né? Eu acho que é um poema que fala de uma cena inaugural, uma espécie de cena primitiva, que é o assassinato do meu tio, que eu acho que tem uma dimensão assim, muito primeva para mim, enquanto alguém que existe numa história de violências também, né? É alguém que se, que se desenvolve a partir desse território, né? Alguma coisa sempre nessa direção. Mas que, ao mesmo tempo, talvez a morte do poeta. Meu tio era um poeta, curiosamente, belamente. Acho que ele deixou uma transmissão muito importante que acho que chega até mim, né? E que, de alguma forma, a morte desse poeta, desse primeiro poeta, chamemos assim, né? Na minha genealogia, inaugura ao mesmo tempo também a minha relação com a poesia. Então, acho que é um pouco por aí. Eu queria fazer uma. Talvez também por isso esse poema é tão forte, né? Ele é tão. Ele captura a gente assim, de uma maneira muito bonita. Eu queria fazer, só antes da Tatiana fechar, eu queria só fazer uma pergunta que não quer calar. Eu vejo aqui uma inicial, acabou de perguntar para a Tatiana onde estão as bombas, né? E que é o Jorge Fernandes da Silveira que está ali, é o Jorge meu Fernandes da queridíssimo, Silveira. meu querido mestre, mestre dos mestres, não que eu seja mestre, um mestre, tá assim. É Jorge mesmo, Fernandes da Jorge, Silveira. mostre-se. Que lindo. Que Jorge, meu maravilha, Jorge. orientador, né? Meu Coisa querido linda. orientador. Nossa, emoção que você está aí, viu, Jorge? Beijo grande. Pronto. Tatiana, é seu agora. Bom, eu não sei se a gente vai encerrar imediatamente depois da leitura do poema, mas de todo modo eu gostaria de agradecer o convite tão generoso, tão gentil, tanto da Suzana quanto do Nuno. Dizer que me sinto muito feliz de estar podendo partilhar e participar aqui desse evento que é tão importante e que tem uma longevidade, né, não só na poesia carioca, mas nesse território que agora é online, que se expande também. Então, muito obrigada e quero agradecer a todas as pessoas presentes que ficaram e que estão aqui ouvindo e partilhando também suas impressões. Muito obrigada a todos vocês. Eu vou terminar com a leitura de um poema, que é o último, do Teoria da Ressecção, que se chama Aracnologia. E já que o Jorge Fernandes da Silveira está aí também, é um poema que tem alguma coisa, né, de alguma dessa escrita de Aracne também, que está lá no Antônio Franco Alexandre, um grande poeta também. Ai, Diz assim: maravilhoso. em casa, sigo protegida pelas páginas marcadas dos livros abandonados e abertos entre os animais. O coração da tarde pulsa por cima dos vagidos. Não sei quem nasce sob a corola do inverno, embora escrever primavera falasse da primazia da claridade dos versos. A luz agora de agosto, orquídeas, rosas do deserto, como se as palavras tivessem
200.000 anos, em certos dias e horários, a depender da proteção, da intimidade e do grau do desconhecido, a luz que me mancha o rosto é a mesma que fecha os ciclos. É isso, gente. É isso. Olha, Tatiana, muito Entendi. obrigado. E a gente agradece muito você ter aceito o nosso convite. Os nossos convites aqui para o concerto, eles não são por amizade ou por simpatia, eles Não, são não. exclusivamente por conta da poesia, né? Por conta da produção de cada poeta que a gente convida, né? A gente mesmo, né, Tatiana, a gente nunca tinha conversado, né? Eu mandei lá um inbox para você, Sim, Tatiana, queria você no concerto e tal, enfim, é isso. E aí você prontamente aceitou, mas assim, não tínhamos. E aí, para nós também é um ato, acaba nesses casos, né? Algumas pessoas a gente conhece, alguns poetas e algumas poetas a gente conhece, evidentemente. Outros e outras não, como é o seu caso. A gente não conhece assim, conhece a poesia, já lê, acompanha pelas redes e tal, né? Tem um interesse, mas não tinha tido ainda essa oportunidade. E para a gente acaba sendo assim uma espécie de aproximação também, de ouvir pessoalmente, né? é. Sobre a sua relação com a poesia, o seu pensamento sobre poesia e a sua poesia. Então, e para a gente essa tarde e noite aqui foi maravilhosa, foi espetacular. Eu estou, né, muito feliz com essa conversa. Muito obrigado. E passo para a Suzana, então, Maravilha. fazer o encerramento. Obrigado. Então, gente, é assim, foi maravilhoso, realmente uma maravilha poder te conhecer também, né? Porque é como o Nuno falou, a gente não, nem sempre as pessoas que vêm são pessoas íntimas. Casualmente, como eu tenho uma certa idade, né, Tatiana, eu acabo conhecendo muita gente por força das circunstâncias, mas de fato, e o propósito do concerto, eu sempre digo, né, assim, a gente tenta que seja como um concerto, né, no sentido de você perceber com alguma clareza, né, a voz do poeta, né? A voz do poeta, o estilo, a voz, a trajetória, porque a gente traz também, a gente busca trazer pessoas com uma trajetória na poesia, né? E, eventualmente, a gente traz pessoas com um primeiro livro ou dois, mas, assim, em geral, é um propósito, assim, porque tem muito bons poetas no país, né? E acaba que, com o tempo, isso vai ficando, às vezes eles ficam escondidos, né? Eles ficam escondidos. Então, e trazer é tão raro, né, a gente poder ouvir um poeta. Nem sempre o livro está à disposição, né? Nem sempre livros de poesia, né, estão à disposição de todos. Então, é uma prova, né, para a pessoa ir buscar. Então, sair daqui, quem nunca leu a Tatiana, sair e buscar a poesia dela, né? Que já tem uma trajetória e uma importância na poesia contemporânea. Querida. Eu queria terminar, que eu não posso agora deixar de dizer, fazer os anúncios do Instituto Estação das Letras, tá? E um deles é que a gente começa a nossa a oficina de poesia do Instituto, começa no dia 2 de setembro, segundas-feiras, né, Camila? Segundas-feiras, 19 Isso, horas, segunda-feira. né? Com o Afonso Henriques Neto, tá? É um poeta, né? Esse poeta incrível também, Afonso Henriques Neto. E, enfim, se vocês puderem divulgar, para nós é uma maravilha que vocês possam divulgar, porque realmente é um grande trabalho que ele faz. Muito obrigada, Nuno, por conduzir esse momento aqui com a Tatiana. Para a Tatiana também, volte outras vezes, inclusive para fazer né, algumas outras coisas. Jorge, você está na ativa, eu vou te buscar, Jorge, tá? Queria registrar que tem um Pois, poeta aqui que eu conheço a poesia dele há muitos anos, que é o Francisco Orbán,
ele tem um livro do qual eu gosto muito, que é Estaleiros de Vento, enfim, é a única obra inteira que eu conheço dele. Enfim, ele tem outros livros, mas não tive acesso. Então, obrigado por você estar aí, Francisco. Uma alegria ter você. Meu querido poeta, que eu conheço há muito tempo, amigo, foi eu que fiz, eu acho, o prefácio dos Estaleiros, escrevi sobre os Estaleiros para ele, e é um poeta também. Enfim, nós estamos aqui cercados de poetas, gente, olha só, né? Noélia, né? Noélia, Noé. Lucina, Lila Maia, olha, Lila Maia lá, Sandra Ronca, escritora Sandra Ronca, maravilhosa. e, e, e assim, um poeta da prosa, porque o Jorge ele esconde os poemas dele, eu tenho certeza, porque o ensaio dele é pura poesia e todo o trabalho ensaístico do Jorge, desse mestre querido que me ensinou muito de literatura portuguesa, né? Cesário Verde, adoro ouvir ele fala, gente, o Jorge lendo Cesário, ele vai vir aqui ler As poesia, que pombas. seja. É. Então, muito obrigada pela presença de todos, tá? Sandra Ronca também, que eu não vejo há um tempão, tá? Shirley, estou vendo todo mundo. Aí a Leila Lobo, tem Clélia, mãe do Daniel Estil, nosso queridíssimo Daniel, autista maravilhoso, que não está mais entre nós, mas continua pelo trabalho. Uhum. Manda, querido, todo mundo. Beijo grande para todos, tá? um Bom detalhe, fim de semana. um detalhe que né, Tatiana? Você tem 2 ou 3 livros que estão disponibilizados na rede, né? Sim. O Tocar Sim, o Terror, o Tocar o Terror e acho que o Teoria da Ressecção, não, o Onde Estão as Bombas também está, não as é isso? pombas, a primeira edição tá A online. primeira Sim, edição, é isso aí. isso. Então estão esses 3 poemas maravilhosos que você leu aqui. Então Não comprem, estão, então compra. adquiram, vale a pena. Obrigado, gente. Então, Beijo, gente, gente. Boa agora noite. aprendam. Toda a última sexta-feira do mês tem concerto de poesia e vocês já tragam para o concerto uma tacinha de vinho. Vai ficar divino, tá? A gente Certo? começa o final de semana mais inspirado, né? Isso, Agora, depois né, disso tudo. Mara? Vou trazer uma tacinha desse tamanho, pode? Ó, Tacinha. Bom. Beijo para todo mundo. Boa noite, Gente, pessoal. Muito obrigado. obrigada. Boa noite. Tchau. boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada.